Vamos à nossa primeira entrevista, já está conosco aqui na Bitcom TV, via online, obviamente, a professora Fernanda Meneiro, que é professora da Faculdade da Serra Gaúcha, dos cursos de Direito e Relações Internacionais, e vai falar sobre o terceiro Congresso de Direitos Humanos da FSG, Direito Humano ao Meio Ambiente. Professora Fernanda Meneiro, seja muito bem-vinda aqui à Bitcom TV. Bom dia. Importante para a cidade e agora até a gente pode dizer importante também no âmbito nacional. Certo, direito do meio ambiente. Talvez nos últimos anos, nas últimas décadas, não tenha a humanidade parado tanto para refletir sobre a questão do meio ambiente. E quando a gente fala, professora, sobre o direito desse meio ambiente, há muitas controvérsias. Como a gente pode linkar essa questão do direito do meio ambiente no nosso dia a dia? Bom, é importante a gente ressaltar que o Congresso em si, né, a temática é direito humano ao meio ambiente, justamente no sentido de que a gente tem que, enquanto seres humanos, seres habitantes desse planeta, nós temos que, além de reivindicar esse direito, ou seja, é um direito de todos, inclusive constitucionalmente a gente pode dizer que é um direito das futuras gerações, né? Então, ele tem uma abrangência realmente muito ampla. No que se refere assim, ao dia a dia, acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é ter infelizmente, uma oportunidade de refletir, né, em razão da pandemia, que isso é em âmbito global, da gente refletir qual é o nosso impacto, né, no planeta. O que a gente está fazendo em prol do planeta e o que a gente está fazendo dentro da nossa rotina, dentro do nosso dia a dia, que auxiliam, né, a degradação ambiental. Esse congresso, ele tem um escopo bem amplo, né, de discussão, não só as questões como sustentabilidade, mas também questões referentes aos direitos indígenas, de preservação, ao meio ambiente, por exemplo, do trabalho, né, o quanto essa pandemia afetou as relações de trabalho, nosso ambiente, né, que virou o home office, que na verdade é o trabalho invadindo a seara privada na nossa casa, o quanto algumas pessoas em especiais tiveram seus ambientes mais afetados, como no caso das mulheres, né? E aí agora nós temos pesquisas, então, apontando o cansaço das mulheres que tem, além das questões do chamado terceiro turno, né, em casa, tem o seu trabalho dentro da sua rotina, né, diária, de casa, né, enfim, cuidados com os filhos e tudo mais. Então, a nossa ideia aqui é a primeira primícia básica que eu acho que é debater. Eu sei que quando a gente fala meio ambiente, dá a entender que, para algumas pessoas, que seria sempre um tema polêmico, controverso. Mas, se a gente for, de fato, ver em termos de pesquisa e doutrina, há alternativas, né? Não é uma questão... Às vezes, a gente coloca uma falsa expectativa de que ou eu preservo o meio ambiente ou eu, né, tenho um desenvolvimento econômico. E nós temos, assim, N exemplos de que isso não é assim concreto, né? Então, acho que a primeira coisa que a gente pode fazer em relação à tua pergunta é nos questionarmos, né, qual é o nosso impacto no mundo, né, enquanto pessoas, né, enquanto seres humanos, qual é o nosso impacto. Foi Dia dos Pais ontem, né, então o que a gente pretende deixar aí para os nossos netos, enfim, né, eu acho que tipo de herança, que tipo de impacto a gente gostaria de deixar no mundo. Entendido. Vou abrir aqui também os questionamentos para o Leandro Adamati, que fala de Farroupilha conosco, professora da TV Serra. Leandro. Ótimo, obrigado, Portela. Quero cumprimentar a professora Fernanda também.
Pois é, a minha pergunta, o meu questionamento, professora, vai exatamente sobre o impacto que nós, sociedade, estamos gerando no meio ambiente. Eu creio que essa resposta teria uma lista muito longa, mas nos últimos anos, a forma como a sociedade tem impactado no meio ambiente preocupa e pode colocar em risco o nosso futuro ali na frente? Bom, Leandro, então, a gente tem pesquisas para apontar que sim, né, que o ser humano está em razão, claro, nem tu falou, são várias listas, mas acho que só para a gente pensar assim, de uma forma mais superficial, não me alongar muito, mas a expectativa humana aumentou muito, né, em termos global, claro, não em todos os países, enfim, mas a gente tem uma expectativa aumentada. Os doutrinadores estão falando agora em relação até a medicina, o avanço tecnológico, que vai fazer com que nós tenhamos uma expectativa ainda maior. Nós temos também um aumento considerável de uso de polímeros, plásticos, enfim, né, resíduos que não se degradam na natureza facilmente. Se a gente for somando tudo isso, não precisa muito para a gente entender que a gente está deixando rastros, né, por assim dizer, no mundo que vão demorar para a natureza reencontrar um equilíbrio. A gente está impactando, sim, a natureza. E de uma forma, obviamente, muitas vezes negativa, né? E a gente está colhendo o resultado disso. Então, o que eu penso enquanto sociedade, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é que algumas teorias que são negacionistas em termos ambientais, né, a questão, por exemplo, do aquecimento global, tem que ser discutida não no âmbito do senso comum, mas justamente dentro de uma metodologia acadêmica, dentro de espaços acadêmicos. Então, essa é a oportunidade. Até se alguém está me ouvindo aqui e discorda em relação a isso, estamos aqui abertos a uma discussão profunda acadêmica, né? Com trabalhos acadêmicos. A gente tem aqui números, pesquisas que apontam sim, né, que nós temos uma degradação ambiental auxiliada, no mínimo auxiliada pela presença humana, né? Pelos hábitos humanos de consumo, numa sociedade em que as coisas são muito descartáveis, só que a natureza não consegue fazer descarte, né, daquilo que a gente está colocando. Então, por exemplo, o plástico nos oceanos, enfim, questão atmosférica, o aumento, claro, que a gente teve no último século em relação à produção, né, aos químicos que a gente vem produzindo. Então, é isso até que eu gostaria de me colocar aberto à questão do diálogo, que, bom, tudo bem, a gente tem que sair do âmbito do senso comum para uma questão mais profunda. Aqueles que negam que o ser humano tem prejudicado o meio ambiente, estamos aqui para discutir no âmbito acadêmico, né, que tenha pesquisa de fato e que apontem números de fato. É inegável, né, professora Fernanda, que o impacto ele é muito grande em cima do meio ambiente causado por nós, seres humanos. Então, nós precisamos ter uma mudança, eu chamo de uma mudança de cultura, de comportamento. Como e por onde começar? Bom, eu também parto dessa premissa que é inegável. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que se questionar é em relação ao próprio consumo. Eu acho que tendo uma visão otimista, deixar bem claro, né, a pandemia sem precedentes, né, o que a gente está vivendo agora, não tem como falar felizmente, nem nada disso, a gente só tem a lamentar, mas é um fato, é um dado, a gente está lidando com ela. Então, se alguma coisa a gente tem que aprender dessa dura lição, é que os nossos hábitos de consumo podem ser repensados, né, a gente tem que valorizar aquilo que realmente é importante para nós. Então, se a gente ficou em casa, a gente revalorizar a família, o conhecimento das pessoas mais velhas e repensar os nossos hábitos de consumo. Então, para a pessoa que está me ouvindo dia a dia, vamos repensar, vamos ver nossa cadeia de consumo, aquilo que a gente está comprando, de quem a gente está adquirindo. Vamos comprar, adquirir produtos de pessoas locais. Vamos revalorizar as pessoas que estão aí plantando de uma outra forma,
agredindo menos o meio ambiente de uma forma orgânica. Eu acho que falar em consumir menos é difícil, né? É difícil falar numa sociedade de consumo para consumir menos. Mas minimamente, então, se fosse meu pedido hoje, minimamente, vamos repensar a nossa cadeia de consumo de uma forma mais responsável, né? A gente está vendo a pessoa que está plantando, faz farroupilha, né? Você está aí em farroupilha. Tem produtores aí que estão plantando de forma diferente, estão produzindo seu alimento de forma diferente. Vamos consumir, vamos dar preferência para essas pessoas. Em vez de eu comprar uma grande rede de supermercados, né? Vamos dar preferência para o cara que está aqui do lado. Vamos pensar o nosso consumo de uma forma mais responsável, no mínimo mais sustentável. Eu acho que seria aproveitar todo esse momento que a gente está refletindo, a gente está vendo o que realmente importa e focar naquilo que eu posso trazer de exemplo para minha família, para a sociedade, né? Para concluir de minha parte, professor, uma breve análise sua também sobre a questão da legislação que protege o meio ambiente. Como é que está o Brasil, na sua visão, com relação à parte da legislação para com o meio ambiente? Nós estamos bem posicionados com a legislação, talvez o que falta é um pouquinho também da sua aplicabilidade? Então, Leandro, a gente tem legislação de proteção ao meio ambiente. Acho que, se a gente for analisar historicamente, a gente teve avanços e retrocessos em termos legislativos, tá? Na minha visão. Independente, claro, eu quero deixar claro, independente de quais governos tiveram, a gente teve avanços e retrocessos, tá? A questão me parece que não é a legislação em si, a falta dela, mas senão a fiscalização, né? Eu acho que é extremamente importante. E mais do que isso, a consciência de que aquela legislação, aquela proteção é necessária para todos. A gente tem que ter uma mudança de cultura. Eu sempre falo nas minhas aulas. A sociedade não se... Olha, um exemplo é agora a notícia que antecedeu a minha entrevista. Das pessoas que saíram, que fizeram aglomeração. Não é a lei que evita o comportamento, é a cultura que modifica o comportamento. Então, a legislação por si só, a gente poderia ter a legislação mais, digamos assim, avançada em termos de clareza e penalidade, enfim, se for o caso, mas de nada adianta eu ter um escopo legislativo excelente se eu não tenho mudança de postura, de cultura. Ainda é muito difícil as pessoas entenderem que o meio ambiente tem recursos finitos, né? Os recursos naturais são finitos, vão terminar. As pessoas ainda têm uma visão muito egoísta, que eu acho que condiz muito com a notícia que antecedeu a entrevista, né? Que foi antes da minha entrevista. Eu quero curtir o dia de sol, eu quero passear, eu não quero usar máscara, é incômodo, me atrapalha. É óbvio que atrapalha, é óbvio que ninguém gosta de usar máscara. Ou ficar em casa, né? Ninguém gosta, a gente preferiria estar passeando, mas eu não posso pensar eu também tenho que pensar nos demais, e o meio ambiente é isso, é você pensar que se você, eu quero consumir tudo que eu quiser, vou comprar o plástico que eu quiser, vou descartar meu celular aonde eu quiser, porque eu estou pensando na minha posição dentro do meio ambiente. Só que essa postura não dá, entendeu? Essa postura não tem. Se todo mundo pensar, se todo mundo consumir como país de primeiro mundo e tiver a mesma postura dessas pessoas, a gente vai ter nossos recursos naturais findados e aí todos nós vamos sofrer. Então é uma postura diferente. Uma postura de pensar no outro, de pensar, você olhar seu filho e pensar, não, eu tenho que tipo de mundo eu vou deixar para o meu neto, né? Então, é uma visão que não se limita a você realmente repensar seus hábitos, a sua postura e as suas reivindicações no âmbito político para que esse planeta seja melhor para os seus filhos, para os seus netos. E se você não tem
herdeiros, o que não é nenhum problema, é pensar que as futuras gerações têm o mesmo direito que você a ter água potável, por exemplo. Professora Fernanda Meneiro, professora da Faculdade da Serra Gaúcha, muito obrigado pela entrevista aqui no Conexão e uma excelente semana, hein? Um excelente congresso para vocês, um excelente dia de trabalho. Eu sei que começa a partir de hoje, vai até o dia 12 de agosto, então muito trabalho então para vocês aí, parabéns também pela iniciativa. Muito obrigada a todos os ouvintes. Eu gostaria de fazer só o convite para a palestra, né? Nós vamos ter uma palestra que ela é virtual, que se chama Verde são também os direitos dos homens, do catedrático lisboeta ao xamã Yanomami. Nós temos participação, inclusive, da professora Orilde Ribeiro, que ela é professora da escola indígena Nivo, aí, de etnia Caigangue, de Farroupilha. Então, quem quiser participar da palestra, vai ter o Dr. João Paulo Rocha de Miranda, né, e essa professora Orilde, palestrando, então, a respeito dessa temática, e o acesso é virtual, né, então, quem quiser participar. Com certeza, um grande convite. Mais uma vez, muito obrigado. Tá bom, então, obrigada, até. Até mais, um bom dia. Está Bom então dia. Nossa entrevista com a professora Fernanda Meneiro, responsável aí dos cursos de Direito e Relações Internacionais como professora, e participando aqui do nosso Conexão, Leandro Adamati, trazendo um assunto que, claro, a professora trouxe aí o viés acadêmico, trouxe toda essa questão de legislação, né, faça-se cumprir a lei, mas a gente sabe que jornalisticamente não é bem assim que funciona, e nós vamos ter que fazer perguntas duras sempre quando falamos de meio ambiente, porque é também da natureza humana, muitas vezes, não observar o que acontece ao redor e principalmente os impactos que assim a humanidade traz para o meio ambiente.